gente, muito boa tarde. Já estamos de volta aqui neste sábado para a gente trazer para você mais um pouquinho do que é o São João do nosso Maranhão, né, Gabi? Exatamente. Estamos aqui de novo, né, nesse berço histórico da nossa cultura, berço também do São João, que é o centro histórico de São Luís. Não tem lugar melhor para a gente mostrar um pouco da cultura do nosso estado. Eu, Marcos Martins, novamente aqui, vindo aqui prestigiar essa festa tão bonita que é o São João do Maranhão. Tão bonita, tão rica, cheia de diversidade, claro, com muita cor e muita beleza. E a gente já começa mostrando aí uma das nossas atrações principais do nosso São João. Conta pra gente, Gabi. O sotaque de matraca, Marcos. Olha só, e aí? Para conhecer um pouquinho dessa festa vibrante, feito aí pelos sotaques de matraca, a gente chamou um boi super conhecido, que o povo gosta bastante aqui no nosso estado, que é o boi de Maracanã. Vamos acompanhar? O boi de Maracanã é uma das mais antigas e respeitadas manifestações do Maranhão. Sua origem cercada de mistério e tradição brotou do coração da comunidade do bairro do Maracanã, em São Luís. Desde então, o grupo se tornou um símbolo poderoso de resistência, fé e identidade cultural para o povo maranhense. Aqui é onde se guarda o boi, não se guarda apenas fantasia. Aqui se guarda promessa, aqui se guarda a tradição e aqui se guarda memórias. Além da certeza de que o povo maranhense tem raízes profundas, e Maria José é uma delas. Eu me chamo Maria José de Lima, mais conhecida por Maria do Maracanã, e eu tenho 60 anos, né? Graças a Deus, Deus me concedeu essa glória de chegar até aqui, e o boi do Maracanã é a minha vida. Eu cheguei aqui em 84, o Maracanã ele é centenário. Humberto ele falava que em 1875 aconteceu a fundação do bairro do Maracanã. Então, dali a 5 anos teve boi. Então, por que a gente diz que o Maracanã, o boi do Maracanã, é centenário? Por conta dessa data que ele falou no matuado que ele cantou. E daí começou essa história. Foi passando de geração, era uma outra geração, eram os velhos guerreiros, chegou na geração do Humberto e hoje está na nossa geração, que para nós é um momento ímpar de celebração, de honraria, a gente poder conduzir esse boi do Maracanã hoje. Eu cheguei aqui em 84, em 96 comecei a tomar de conta e que estou até hoje como presidenta, né? E o meu pensamento é de estar aqui honrando esse legado de Humberto, né? Eu, viúva de Humberto do Maracanã, e de que a gente tem aqui esse carinho, esse amor, esse legado, essa afeição que a gente tem, essa união que a gente tem, essa devoção que a gente tem de cuidar desse grupo, né? desse legado que não só ele, mas os velhos guerreiros também deixou, e teve a divindade de passar para ele, e ele passou para nós. Então isso é um compromisso muito grande de zelo, de carinho, de amor, de gratidão. Eu tenho uma palavra que eu defino, que é gratidão. Essa história é inseparável da figura de Humberto de Maracanã, poeta, amo e compositor, o homem que deu voz, alma e propósito ao boi. Humberto Barbosa Mendes, cantor nato, assumiu o posto de amo em 1981. Liderou com sua voz de trovão por mais de 40 anos. Foi ele quem criou a icônica toada. Uma canção que ultrapassou o tempo, eternizando o sentimento de pertencimento e o orgulho de ser maranhense. A voz de Humberto ecoou em gravações de Alcione e fez tremer o chão dos terreiros. É o Guriatã que está no Maracanã, que São João entregou. Obrigado, Wilson, é o Guriatã que está no Maracanã, que São João entregou. Aplausos para o boi do Maracanã. O boi de Maracanã carrega uma herança que não se apaga. E quem mantém essa chama acesa é Ribinha de Maracanã, filho de Humberto, seguidor fiel da tradição. Há mais de 30 anos, ele pisa o mesmo chão que o pai pisou,
canta as toadas com a mesma alma, honra a cada apresentação. Ribinha não apenas herdou o legado, ele vive. A minha trajetória como artista, como cantador, é desde a infância. Já na escola foi constituído um boi mirim pela professora, então ainda que pode contar, a senhora Concita. Então, aqui mesmo no Maracanã, depois eu fiz um boi de criança na porta da casa da minha mãe, com a idade aí dos 12 anos já. E aos 13, 14 anos, meu pai me fez um convite se eu não queria participar com ele do boi de Maracanã. Então eu aderi a essa escolha e de lá para cá já estou aí há uns 30 anos. A trajetória hoje é uma responsabilidade de também manter o legado, de cantar as toadas, não só minha, mas eu também canto constante, todos os tempos, as toadas do meu pai, que deixou também um celeiro de toadas, muitas composições, muitas melodias. E hoje eu e o meu irmão Humberto Filho, meu sobrinho Manuel Vitor, os colegas, somos os porta-vozes, né, do nosso pai. Então isso para nós é importante, manter esse legado, não só como cantador, mas também como um membro da nossa diretoria, juridicamente falando, e também que o cantador ele é o regente do boi, é aquele que faz a regência, que canta, que ensina as toadas, e o contexto do batalhão responde e a gente faz a trupeada. Morro branco de areia, na praia do Caribe, de aves tem a sereia, na Bahia de Cumã. A matraca é um dos principais instrumentos que dá ritmo ao boi de Maracanã. Feita de madeira, ela é responsável por marcar o compasso da toada e da dança, dando identidade ao chamado sotaque de matraca, característico de grupos da região de São Luís. O som seco, cadenciado da matraca, guia os brincantes durante as apresentações e é considerado um dos elementos mais importantes da tradição. É ela quem comanda o ritmo do cortejo, marcando o tempo dos caboclos, das índias e dos vaqueiros e de todo o grupo, e compõe a percussão que dá ritmo ao boi. A junção de percussão, né? Porque ele é um sotaque da ilha, e o sotaque da ilha ele tem que ter esses aparados, que é a matraca, que é o onça, que é o pandeiro, né? Então isso chama, e o maracá, isso é o quê? A percussão que dá esse som contagiante, essa sonora, né? E o que tinha antigamente? O que todo mundo tinha medo? Desses dois pau, né? Todo mundo, porque esse pau, ele é uma arma, né? Então, por que não tinha isso? Por que voltava do João Paulo? Por que voltava do João Paulo, né? Por que a gente não podia passar do João Paulo? Porque os grandes, os donos dos bangalores, os ricos, então eles achavam que isso aqui era uma arma que todo mundo ia bater. Isso aqui eu te dou na tua cabeça. Então, isso é uma arma, mas ele é para esse som, né? Ele é para esse som, porque eu era matraqueira desse boi, eu era mutuca, eu andava doida nesse boi, batendo matraca e bebendo cachaça, que era a coisa melhor que tinha. Não acompanha a procissão, né? Mas o momento que eu tenho, eu gosto de estar dentro do meu batalhão, batendo a minha matraca. Janaína é filha de Humberto e cresceu dentro do barracão, acompanhando de perto, passo a passo dos pais e a rotina do boi de Maracanã. Desde pequena, viveu o encanto das toadas. Há 5 anos, ela decidiu que não queria apenas brincar, mas decidiu fazer parte da história do grupo. Assumiu responsabilidades, se envolveu na organização e hoje também ajuda a manter vivo o legado deixado pelo pai, Humberto de Maracanã. Meu nome é Paula Janaína, eu estou no boi do Maracanã desde criança, que a minha mãe faz parte, o meu pai era o cantador e um dos fundadores do boi, que era o mestre Humberto. E daí, desde criança, eu vim crescendo aqui dentro,
me envolvendo aqui dentro do batalhão. Hoje eu sou matraqueira, sou bordadeira também, bordo, mas o meu forte é a matraca, gosto muito. Antigamente eu só mesmo acompanhava, estaria pelo meio bebendo minha cachaça, mas há 5 anos, né, eu vi que estava na hora de eu assumir a responsabilidade de ser a matraqueira, né, e continuar o legado que o mestre deixou. Para mim é uma satisfação muito grande, é o que eu gosto, né. Para mim é tudo. Um sentimento de alegria, felicidade, gratidão também, muita gratidão. Aqui, cada passo conta uma história, cada figurino carrega uma alma. O boi de Maracanã é mais que uma cultura popular, carrega resistência e fé que dança com o corpo inteiro. É sim, batalhão de ouro. No boi de Maracanã, o pandeiro compõe a base sonora da brincadeira. O instrumento ajuda a sustentar o ritmo junto com a matraca, o maracá e a orquestra de vozes, que dão vida à toada. O som do pandeiro traz o balanço e a força para as apresentações, acompanhado a coreografia dos brincantes e reforçando o sotaque característico do grupo. É um instrumento essencial para manter a harmonia e a energia durante os cortejos e os ensaios. Comecei no boi de Maracanã quando eu tinha 6 anos de idade, né? E essa temporada 2025 eu completo 34 anos no boi de Maracanã, sempre batendo pandeiro, né? Isso aqui eu aprendi com meu pai. Quando eu comecei, vim com meu pai, o boi, ele já batia pandeiro, e aí eu ia em casa, quando ele chegava eu fazia a minha fogueirinha lá, esquentava o pandeiro de couro, na época era só pandeiro de couro. E aí eu esquentava, começava a bater, batia em panela, batia em bacia e tal, eu fui pegando gosto pelo instrumento. E hoje, com 34 temporadas, 34 festejos juninos, eu continuo no pandeiro. Hoje eu tomo de conta, junto com uma equipe, dos pandeiros do boi de Maracanã e da trupeada, né? Os matraqueiros, os onceiros, os pandeireiros, a fogueira, né? Nós temos uma equipe que cuida de tudo isso. Então, é uma satisfação muito grande, é algo assim até difícil de explicar, porque passa pelo compromisso, passa pela religiosidade, passa pelo respeito, pela amizade, pela união, pela gratidão. Então, são sentimentos muito profundos e verdadeiros que mexem muito com a gente. É uma energia que a gente não consegue explicar. A gente só sabe que é algo muito bom. Estar aqui é algo muito bom, sempre é muito bom. Quando está batendo o pandeiro, qual é a sensação e o que isso representa, na verdade? Qual é o significado do pandeiro, né, dentro da entoada? O pandeiro é aquele instrumento que a gente diz que dá o peso no boi, né, que dá o murro. Na expressão do boieiro é o murro do boi. Quando você sente aquela pancada firme, forte, você sente às vezes o chão tremer realmente, né? Então, quando o pandeiro entra, é quando o batalhão todo se anima, né? E quando a gente costuma dizer que o boi está bom, é porque o pandeiro está bom. A gente ouve o murro do boi, bonito, alto, firme, e a gente diz, o boi está bom. É o pandeiro que está dando a resposta, está dando peso na brincadeira. E isso mexe com todo mundo. Os caboclos de pena são personagens tradicionais do boi de Maracanã. Usam figurino com grandes cocares de penas coloridas, que simbolizam força e ancestralidade. Durante as apresentações, giram com intensidade ao som da matraca, em uma dança que exige técnica e resistência. Sou um dos responsáveis dos caboclos de pena. Na verdade, nós somos 3. É eu, o Carlos, o João e o Nixo. Então, nós trabalhamos sobre essas roupas, por os processos dela que nós temos. Elas são feitas de pena de ema, são todas feitas de pena de ema. Na verdade, cada capacete tem um processo, tem um peso, chega a 12 quilos, 15 quilos, isso depende muito do capacete. Tem um aqui, o maior de todos aqui, aquele dali, ele realmente ele pesa sempre 10, 15,
Isso de acordo com a ferragem dele, com o processo dele. As quantidades de penas são, um tem pouco, outro tem menos, tem mais no caso. E assim a gente tem esse processo todo. Esse processo todo que a gente faz é todo ano. Sempre a gente trabalha acima das outras penas que estão quebradas, a gente vai, faz o retoque, o preenchimento todo, mas tem pena nova, a gente já vai fazer o processo de fazer a pintura. Sim. Aí vai fazer o tratamento das penas para poder a gente chegar a esse ponto que está aqui, ó. Aí trabalhamos também nos bordados e assim a gente tem um grupo. E esse grupo, graças a Deus, a gente vai em frente para poder botar a nossa brincadeira nos arraiais. O boi é o principal símbolo da brincadeira e representa a alma do grupo. Sua estrutura é feita de madeira e tecido, com chifres, bordados e cores vibrantes, que chamam a atenção por onde passa. Por dentro está o miolo do boi, o brincante responsável por dar vida ao personagem. Ele dança, gira, ajoelha, interage com o público, guiado pelo ritmo da matraca e das toadas. A minha idade é 59 anos, viu? E daqui a falta, em mês de novembro, eu completo 60 anos. Quando eu comecei no boi do Maracanã, foi junto com meu pai. Tinha 8 anos de idade e ele me trouxe aqui, acompanhando, agarrando a minha mão. A minha mãe já não queria para mim vir, porque ainda era de menor, mas mesmo assim eu vim. Ele era o pandeireiro, ajudou a fundar aqui a sede do boi do Maracanã, junto com o seu Humberto e os outros entregantes do boi. E hoje já tem muitos que já se foram, igual o meu pai também. E daí eu vim já acompanhando, fui crescendo e pegando a matraca, batendo. Da matraca eu passei para pandeireiro, viu? E depois eu retornei a bater matraca também, para ajudar. Ao termo do miolo, do boi, eu comecei a engaixar nesse meio, junto com os oficiais. Foi o mestre, o seu Humberto, que sempre me convidava para fazer alguma filmagem, quando o oficial não estava. Era seu Zequinha, que hoje Deus já levou também, e ficou outro rapaz, que hoje ele não está no momento, a serviço. E aí eu fiquei assim como um polivalente. Cada momento que às vezes não está, eu faço. Eu acompanho aqui o boi, é uma gratificação para mim. Eu acho muito bonito, ainda mais quando a gente está sendo um miolo. A gente fica, sabe como é que é? A gente se emociona, a adrenalina cresce e a gente fica todo arrupiado, viu? E assim vai, até hoje e daqui até Deus quiser, né? Ser o miolo do boi. Humberto de Maracanã não apenas comandou o grupo folclórico, ele mudou a história do Bumba Meu Boi, com sua criatividade e presença marcante. Ele revolucionou, né? Porque assim, era só os velhos, era só eles. Não tinha jovem, não tinha adolescente, não tinha criança, não tinha mulheres. E daí o que acontece? Ele chegou e disse que tinha que ter tudo isso. Gente, a criança, ela é o amanhã. Tanto é que a gente, aqui, essa turma que está aqui, todo mundo era criança. Olha quem estão aqui hoje. Cada um cuidando. O Hilberto, que é o meu filho, que é o nosso filho, ele batia pandeiro. Ele brincava de fita, a criança. Hoje ele já é o organizador da percussão. Então cresceu. Todo mundo, a Janaína batendo matraca e o local passou de uma geração para outra, né? E eu estou aqui ainda firme, cuidando, né? E vou estar sempre aqui enquanto eles me quiserem aqui. Porque às vezes eu já digo, né, que está na hora de ter um outro alguém, e eles dizem que time que está ganhando não se mexe, e na última eleição que eu fui eleita, eu disse para eles, olha, está aqui tudo, aqui pode ser qualquer um de nós, eu vou estar aqui ajudando. E aí o Ribinha fez uma pergunta, e você não pode continuar? Posso. Aqui quem pode que ele deixou um documento dentro do nosso estatuto, sou eu, que fui a pessoa mais eleita que já tive e reeleita, né? E aí ele amarrou isso, ele atrelou isso no nosso estatuto para que as pessoas que venham sejam pessoas de confiança minha, como eu fui dele, para cuidar,
para estar aqui. Para dar continuidade. E aí, esse legado de cuidado, do cuidado que está passando de geração, mas nós ainda, todo mundo está cuidando, mas ninguém quer ter esse desafio que eu tenho. O cuidado de estar em todos os pontos desse boi, da fogueira à cozinha do boi. O amor pelo boi de Maracanã ultrapassa gerações. Camille tem apenas 16 anos, mas já carrega no peito a vibração e o orgulho de quem cresceu dentro da tradição. Mesmo tão jovem, ela demonstra paixão, respeito e entrega a cada apresentação. É a prova de que o boi não pertence só ao passado. Ele segue vivo no presente e já pulsa no futuro. A minha história aqui no boi começou já desde pequenininha, quando eu acompanhava com minha mãe, com minha bisavó, com minha avó, que era matraqueira do boi. E desde então, minha paixão pelo batalhão começou, sabe? Bem desde pequenininha mesmo. E quando eu cheguei a uma certa idade, aos 15 anos, eu decidi que queria dançar no Batalhão de Ouro, fazer parte, ser uma das componentes, que é algo surreal vivenciar isso. Acho que todo mundo precisa um dia, sim, dançar em um batalhão de ouro, um batalhão, qualquer batalhão, e acho que é algo muito incrível, uma energia muito surreal. Eu me sinto, assim, lisonjeada. É algo que acho que é inexplicável. Só quem está lá mesmo, só quem participa sabe a energia que é aquilo. Acho que na hora da ladainha, do batizado do boi mesmo, eu me emociono muito, porque eu lembro muito da minha bisa, sabe? E é algo que eu acho que é o amor que ela tinha pelo batalhão, acho que ficou em mim, sabe? Então, para mim, é algo muito emocionante. Eu tô no boi há 1 ano, como brincante, né? E, assim, eu chego da escola, já deixo minhas coisas tudo pronta, chego da escola, só como, tomo um banho e corro pra cá, pra pegar o ônibus e brincar boi. Os ensaios começam a partir do 2º sábado, domingo de maio, e até então, cada sábado vai tendo um ensaio, são 4 ensaios, e é tudo à base de reunião, preparação, a gente fica muito empolgada, sabe? Muito empolgada, porque tá começando a temporada, tá começando algo que a gente ama fazer, sabe? E aí, todo mundo vem pra sede, ajuda como pode, vai ajudando. Eu comecei batendo pandeiro, né? Comecei batendo pandeiro, minha prima me ensinou. Aí eu comecei a ir nas apresentações, comecei a observar os passos dos caboclos de pena, eu comecei a gostar. Minha prima me ensinou a dançar, aí foi aí que nos ensaios eu me desenvolvi mais, e agora eu entrei pro boi. Hoje o grupo é comandado por Maria José, mulher preta, liderança firme e guardiã da tradição. Há mais de 20 anos, à frente do boi de Maracanã, ela mantém viva a chama do legado deixado por Humberto, conduzindo com força e dedicação uma das maiores expressões culturais do Maranhão. Para mim é uma honra muito grande. Quando Humberto deixou de ser presidente, ele disse assim: eu tenho um candidato, mas eu nunca me imaginei que eu pudesse ser eu, né? Porque quando ele falava, nós vamos para a eleição da instituição, vamos renovar o mandato da instituição, e aí eu tenho um candidato. Então, eu, mulher, não podia ser candidato, né? Tinha que ser candidata, né? E aí, quando ele falou numa grande reunião aqui de muita gente, que a pessoa que ele ia indicar, a pessoa que ele ia delegar, a pessoa que ele tinha muita confiança, aí ele disse, é a Maria. E eu procurei, assim, terra debaixo dos pés, eu fiquei assim, sem saber o que dizer, e ele perguntou assim para mim, você aceita? Aí eu olhei assim para todo mundo e disse, aceito. Falei, esse é aceito, né? Aceito, né? Então pronto, a Maria vai ser a pessoa que nós vamos estar aqui apoiando. A Maria, ela já está aqui há muito tempo, ela é dedicada, ela é organizada, ela gosta de burocracia, que eu não tenho mais saco para burocracia. E daí isso me deu, né, esta coisa de cuidar a cada hora
cuidar cada hora, me comprometer cada hora com São João, com Humberto e hoje com a memória de Humberto. E aí, um desafio grande, né? Eu, mulher, porque o que acontece? Quem quebrou o tabu aqui no Boi do Maracanã para que as mulheres estivessem aqui dentro? Humberto, porque eles diziam, mulher tem que estar em casa, mulher tem que estar cozinhando, mulher tem que estar cuidando dos filhos. E a Maria chegou aqui para ser a presidente desse grupo. E aí isso para mim foi assim uma dádiva de Deus, um compromisso muito grande que eu tenho de estar aqui, de cada hora não decepcionar só o Batalhão de Ouro, mas não decepcionar uma pessoa que se chama Humberto do Maracanã. Todas as toadas são a alma do Boi de Maracanã. Cada verso nasce da vivência, da fé, das histórias do povo. As inspirações vêm do cotidiano, das lutas, das alegrias e das homenagens, e se transforma em música. No boi, cada momento tem a sua toada. Tem toada para abrir a roda, para reverenciar os santos, para emocionar e para celebrar. É no canto que o grupo se reconhece, se fortalece e toca o coração de quem acompanha. A coroa ainda existe. As toadas a gente faz de forma diversificada, porque tem aquela toada que vem instantaneamente na mente, como inspiração, e tem aquela toada que eu entendo que eu vou ter que fazer ela. Por exemplo, uma toada que a gente faz todos os anos, que nós chamamos do guarnecer do boi. Eu tenho que me inspirar e fazer o guarnecer do boi, eu tenho que fazer o lavai do boi, uma toada para a lua, para a estrela, a despedida do boi, o urro do boi, e as outras toadas que nós vamos cantando aí no contexto das apresentações. E isso é relativo. Tem aquelas toadas mais curtas e quentes, como a gente chama, tem aquelas toadas mais históricas, tem as toadas históricas, que eu vou contar uma história, eu vou falar de São Luís, eu vou falar do Brasil, eu vou falar do Maranhão, eu vou falar das praias, eu vou falar, enfim, tudo é relativamente planejado e também vem aquela inspiração instantânea. O Boi de Maracanã é tradição que resiste ao tempo, é cultura viva que se renova a cada geração, mantendo firme o legado deixado pelos seus mestres. Do som da matraca à força das toadas, o grupo segue fazendo história, com fé, arte e tradição. E assim, o Boi de Maracanã continuará girando, forte, vibrante e eterno no coração do Maranhão. É o Curiaca que está no Maranhão, que São João entregou. Isso é só um pouquinho do que a gente tem das riquezas do nosso Maranhão. E para a gente se aprofundar sobre o assunto, eu vou conversar com ele que é pesquisador, referência em cultura no estado, ele que é jornalista e está aqui com a gente hoje para explicar para a gente um pouquinho sobre a cultura do nosso São João. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcos. Explica um pouquinho para a gente como é que se tornou aí a referência no nosso Brasil, o São João do Maranhão. Bom, é o seguinte, a história desempenha um papel fundamental na formação da identidade coletiva. Os indivíduos e os grupos sociais, eles reinventam a história para significar o presente, utilizando a memória como instrumento de identidade. Por isso que o maranhense se identifica tanto com essas manifestações do ciclo junino. Manifestações centenárias, como o tambor de crioula, o Bumba Meu Boi, que são reconhecidas como patrimônio cultural da humanidade. O Bumba Meu Boi, inclusive, é registrado pela Unesco como patrimônio cultural da humanidade, certo? Então, essas manifestações, este momento do São João é mais do que festa. É uma celebração, uma reafirmação da identidade coletiva do povo do Maranhão. O tambor de crioula, por exemplo, é uma dança, na verdade, um espetáculo a céu aberto. Como foi que surgiu? Bom, essas brincadeiras, como eu falei, são manifestações que a gente chama aqui de brincadeiras, manifestações centenárias, né? E elas têm um histórico que se assemelham, tanto o Bumba Meu Boi quanto o tambor de crioula, elas começaram como manifestações simples de comunidades negras, remanescentes de quilombos, e elas foram, aos poucos, no início, elas foram muito reprimidas, né? Historicamente, elas foram reprimidas, foram perseguidas, e com a evolução, com o passar do tempo, com a identificação
com a nossa cultura, com a nossa identidade, elas chegaram a ser reconhecidas como patrimônio cultural brasileiro. O senhor, como pesquisador, tem visto aí esse passar de geração em geração, é o que contam os livros, é o que conta a nossa história. Mas o senhor acha que tem morrido um pouquinho essa cultura do tambor de crioula? Olha, o tambor de crioula, ele é uma manifestação que não há registro de ameaça da sua existência, tá? O que a gente consegue observar, principalmente em um determinado ritmo do Bumba Meu Boi, que é o Bumba Meu Boi de costa de mão, que hoje o número é muito pequeno, então é preciso que se desenvolva políticas populares de manutenção e de fortalecimento dessa manifestação, principalmente no sotaque do boi de costa de mão. Mas é uma manifestação que a gente vê que passa de geração por geração e passa de pai para filho, de avô para pai, e assim vai se perpetuando. Como é que você vê daqui a 10 anos, por exemplo? Bom, era como eu conversava outro dia com um amigo sobre essa... havia uma disputa e a gente estava inclusive comentando sobre uma publicação de uma rede social. E nesta publicação eles elencavam como as 3 maiores festas do São João: Caruaru, Campina Grande e Mossoró, no Rio Grande do Norte. E o que eu estava comentando é que em São Luís, a festa junina, ela é muito mais ampla, porque ela não se concentra em um único espaço, certo? O que nós vamos perceber é que, por exemplo, daqui a 100 anos, nomes que frequentam esses mega espetáculos, hoje são badalados, podem sequer ser lembrados. Mas o Bumba Meu Boi e o tambor de crioula continuarão sempre existindo e cada vez mais forte. E é uma festa bem singular, ou seja, coisas que só acontecem aqui com a gente, com o nosso Maranhão, com o nosso São João. Certo. Essa singularidade, o que se difere das outras brincadeiras em outros estados? A diversidade. Nós temos uma grande diversidade, é uma festa plural. Só no Bumba Meu Boi nós temos 5 sotaques. Né? Temos o sotaque de matraca ou da ilha, sotaque de pandeirão ou da baixada, temos o sotaque de costa de mão, o sotaque de zabumba e o sotaque de orquestra. Só no Bumba Meu Boi. E todos eles com suas indumentárias, seus ritmos específicos, né? Fora isso, nós temos uma diversidade muito grande. Nós temos a quadrilha, nós temos o cacuriá, nós temos várias danças, inclusive dança portuguesa, que embora não seja uma manifestação raiz, hoje já faz parte, enfim, do nosso portfólio de danças e de manifestações do ciclo junino no Maranhão. A gente, na verdade, já pegou a dança portuguesa aí pra gente, né? Isso. Além da dança portuguesa, tem várias outras danças aí que se apresentam principalmente nesse período de São João, a dança country e várias outras danças. Essas danças já são manifestações culturais do nosso estado também? Olha, existe, por exemplo, a cultura inventada, aquilo que não é uma manifestação que surgiu aqui, que nasceu aqui e que depois se tornou, por exemplo, um símbolo de identidade, né? Nós temos um grande exemplo que nós temos aqui é o reggae, né? Essas manifestações, elas fazem parte de um ciclo, elas existem durante aquele ciclo, mas elas não perduram, elas não têm, digamos, uma história que vá além daquele momento de apresentação. A gente falou um pouquinho aí, você falou um pouquinho dos sotaques que existem. Como foi que surgiu cada sotaque? E como é que funciona a diferenciação de cada um? Então, esses sotaques, eles se diferenciam pelos instrumentos, pela indumentária e também eles surgem de acordo com as regiões do estado onde aquela brincadeira é originada. Por exemplo, na região do Muni, nós sabemos que o sotaque mais forte é o sotaque de orquestra. Em São Luís, aqui na região metropolitana, nós temos como característica o Bumba Meu Boi de matraca, considerado o sotaque da ilha. E assim nas outras regiões, na região da Baixada, onde predomina o sotaque de zabumba e o sotaque de costa de mão. Como estudioso e como pesquisador do assunto, o que mais te encanta na nossa cultura? Eu acho que é isso, é essa pluralidade, essa festa plural, tá? Essa festa que encanta não só o maranhense, porque se identifica, como eu falei, por se sentir pertencente a essa manifestação, como os visitantes, que ficam encantados com o colorido, com a sonoridade, enfim, com esse clima que contagia tanto o maranhense quanto o visitante. E qual é o teu grau de intimidade com essa cultura? Por exemplo, se é de lá, com o pandeirão ou com a matraca na mão,
para fazer a brincadeira junto com as pessoas que estão lá no movimento? Olha, eu lembro que desde criança, morava aqui no centro da cidade, e eu já ficava encantado quando grupos de Bumba Meu Boi iam se apresentar numa residência. Antigamente tinha muito disso, ainda tem, né? Mas os grupos de Bumba Meu Boi se apresentavam numa residência, era aniversário de um delegado, inclusive um delegado de polícia, e os grupos iam se apresentar. E eu, desde garoto, assistia aquilo ali, ficava esperando os grupos chegarem, eles chegavam muito tarde, e aquilo me encantou, né? Então, a partir daí, pré-adolescente, adolescente, eu fui ficando cada vez mais envolvido até que decidi, depois de um certo tempo, tornar isso um objeto de estudo acadêmico e científico. E a gente sabe que algumas, na verdade, dessas brincadeiras, elas acabam passando por muito preconceito. Como combater essa visão elitista? Olha, eu acho que a única forma de combater esse preconceito é você conhecer a história, né? É você saber que aquilo representa a cultura de um povo, né? Então essa é a melhor forma de combater o preconceito. Eu acho que hoje, por exemplo, essa resistência é muito menor, né? Como eu falei no início, se um tempo atrás, séculos atrás, havia essa perseguição, havia essa discriminação, hoje o que existe é uma grande celebração. E como eu falei também, que acontece não só num mega espaço para shows, acontece em toda a cidade, se espalha em toda a cidade. Como eu disse, daqui a alguns anos, muitos desses nomes podem não ser lembrados, mas as nossas manifestações estarão sempre celebrando a identidade do povo maranhense. Então, eu acho que esse vírus aí da cultura popular já está no sangue do maranhense desde pequeno, desde bebê. Então, isso é muito mais fácil ser alimentado, né, cultivado, acompanhando as nossas manifestações. Esse é o maior incentivo. E qual o papel da cultura nesse momento de crise política, de crise social? O que a cultura pode vir para agregar? Olha, a cultura é, na verdade, a redenção deste país, né? Nós vemos isso agora que o Brasil está dando show na produção do cinema, né? Tivemos filme premiado com Oscar, tivemos filme premiado no Festival de Cannes, né? E a cultura popular é esse instrumento de valorização, de identificação, que as pessoas realmente se sentem pertencentes àquele lugar. É isso que faz a festa de São João em São Luís ser tão grande, tão bonita e tão forte. E como estudioso da nossa cultura, eu tenho certeza que uma pergunta que sempre te fazem é: Pai Francisco, Catirina, o boi, qual a história? Como surgiu essa história? Bom, o Alto do Bumba Meu Boi, ele gira em torno da história do Pai Francisco e da Catirina, né? É uma história muito popular sobre o desejo de Catirina de querer comer a língua do boi mais bonito da fazenda, né? Então, o Pai Francisco, para satisfazer esse desejo da mulher grávida, ele vai, mata o boi e tira a língua. E depois vem os cazumbas, né, que são seres encantados, e ressuscitam o boi, e daí fazem aquela celebração. Esse Alto do Boi, ele é comum, não só ao Bumba Meu Boi, como, por exemplo, a outra manifestação que foi originária do Bumba Meu Boi, que é o Boi Bumbá do Amazonas, a festa de Parintins. Acontece que lá em Parintins, o Bumba Meu Boi, que foi levado daqui para lá pelos primeiros imigrantes na época áurea da borracha, essa manifestação absorveu elementos da cultura amazônica e se transformou. Mas o Alto é esse. O Alto tem elementos indígenas, tem elementos africanos, e foi esse Alto que até hoje é celebrado nos terreiros de São Luís. E para finalizar, qual o sentimento que o São João traz no teu coração e pelas tuas pesquisas no coração do povo maranhense? Eu acho que o maior sentimento é esse, de pertencimento, de identidade, de você se sentir pertencente àquele espaço e você sentir com isso um certo orgulho. Eu acho que esse é o maior sentimento.